Salve, agentes secretos da Frota Estelar. Eu sou o Arthur e você está no canal Patrulheiro da Noite. E hoje, na playlist de Lord Star Trek, vamos falar a respeito da Seção 31. Então vamos lá. Primeiramente, já vai deixando o seu like, porque cada like é um Goblin a menos no mundo, e torne-se também um membro da Patrulha da Noite apertando aí no botão de se inscrever. Então, rapaziada, o negócio é o seguinte, tá? A Seção 31, ela é um dos conceitos mais legais, na minha opinião, que nos é apresentado em Deep Space Nine, né? No episódio 18 da sexta temporada, chamado Inquisition. Aparecendo também nos episódios Inter Arma and Silent Legs, episódio 16 da sétima temporada, e também no episódio 23 também da sétima temporada, chamado Extreme Measures. Posteriormente aparecendo também nos episódios Affliction e Divergence, respectivamente episódio 15 e 16 da quarta temporada de Star Trek Enterprise. E bom, o que é a Seção 31? Seção 31 nada mais é do que uma organização ultra secreta que pertence à Frota Estelar, certo? Ela é inclusive muito comparada com o Tal Shiar dos Romulanos e a Ordem Obsidiana dos Cardassianos. Essa agência de espionagem ultra secreta aí da Frota Estelar surgiu com a Frota Estelar muito antes da Federação Unida de Planetas propriamente dita, tá? Inclusive, supostamente, a origem da Seção 31 viria ali da própria Terra Unida, né? Do governo da Terra Unida, melhor dizendo. A organização ela também alega ser sancionada, né, pela carta original da Frota Estelar, né, artigo 14, seção 31, na qual se permite aí medidas extremas em tempos de ameaça. Como eu disse, a suposta origem dela se dá ainda nos tempos da Terra Unida com o surgimento da Frota Estelar, e em Star Trek Enterprise, lá pelo ano de 2154, nós vemos que o agente Harris, da Seção 31, ele comanda secretamente o Malcolm Reed, né, que é justamente um ex-agente aí da Seção 31 e que trabalha na questão da segurança da Enterprise NX-01, certo? O Harris, ele facilitou o rapto do Dr. Flops para que ele pudesse ajudar os Klingons na cura do vírus da mutação, né, aumentada. No caso, esses episódios de Star Trek Enterprise são aqueles que explicam por que os Klingons da série clássica têm a testa lisa, enquanto os do resto da franquia têm a testa enrugada. E aqui nesses episódios a gente vê que a Seção 31 facilitou o rapto do Flops para que ele ajudasse os Klingons a encontrar a cura para esse vírus, porque o Império Klingon pacificado facilitaria aí a existência da Frota Estelar como um todo. Posteriormente, o Harris ele também deu informações privilegiadas para a Enterprise NX-01 a respeito do pessoal lá de Terra Prime, né, que se torna um grupo de... Enfim, eu não posso falar a palavra aqui no YouTube, mas é aquela palavra que começa com T e termina com istas, certo? A partir daí, supostamente, né, eles agiram livremente por pelo menos 2 séculos, o século 22 e o século 23. Lembrando que a partir daqui muitas coisas são supostamente, tá? Afinal de contas, estamos falando de uma agência secreta, né, envolvida em múltiplas conspirações. Supostamente, eles conspiraram com a inteligência Klingon lá no filme 6, A Terra Desconhecida, para que houvesse de fato uma guerra aberta entre Federação versus Império Klingon, né? Porque a guerra ela estava muito mais próxima de acontecer do que a paz. Porém, os planos da Seção 31 e da própria inteligência Klingon vão por água abaixo, graças ao pessoal da Enterprise, né? Kirk e companhia. Supostamente, eles também estavam envolvidos com os eventos do filme Insurreição, né? Lá com aquela raça lá que faz operação plástica na cara para sobreviver, aquele filme péssimo, que inclusive fez com que o Picard, né, entre aspas, se rebelasse contra a Federação naquele filme, mas enfim. E bom, em Star Trek Deep Space Nine, nós somos apresentados ao Luther Sloan, né, que tenta recrutar o Dr. Bashir e que recusa, né, visto os dilemas morais que a existência da Seção 31 implica, visto que a Seção 31 ela não responde a nenhuma entidade civil, né? Na verdade, ela oficialmente nem sequer existe, né? Então, sempre alguém procurava pesquisar a respeito deles, sempre acabava parando em becos sem saída. E para que a Seção 31 possa existir, evidentemente que certos atos que não seriam tolerados oficialmente
preceitos da Federação deveriam de ser, como eu posso dizer, desrespeitados, né? Deixados de lado. Meio que os fins justificam os meios. Aí, em relação ao Sloan, a gente tem alguns episódios, né? Como eu já citei aqui, onde ele aparece. E, bom, outro episódio, né, é quando eles tentam colocar o Koval, né, que é um Romulano, líder do Tal Shiar, por sinal, no Conselho Romulano. A Seção 31, ela tenta fazer isso pelo seguinte motivo. Após a guerra contra o Dominion, né, se imaginou que os Klingons demorariam pelo menos 10 anos para voltar a ter todo o poderio que eles tinham antes. Os Cardassianos ficaram em migalhas, o Dominion meio que se isolou lá no Quadrante Gama, então a Seção 31 imaginou que provavelmente os Romulanos tentariam, né, iniciar uma guerra contra as espécies livres da galáxia, né? Então, a partir dessa conspiração, eles tentaram colocar o Koval do Tal Shiar no conselho, né, Romulano, melhor dizendo, para que dessa forma eles poderiam manter a paz, digamos assim, e evitar uma guerra aberta logo após a guerra contra o Domínio. Coisa que a gente viu que não aconteceu, já que o próprio planeta Romulus foi, né, destruído lá pela supernova, lá no filme do Jar Jar Abrams e depois em Picard. Bom, o Sloan, ele infectou o Odo com um vírus para tentar exterminar por completo a espécie dos Changelings, né, ou simplesmente transmorfos, que é a espécie do próprio Odo, né, já que eles são os líderes do Dominion, e isso colocaria um fim na guerra, e que inclusive o pessoal lá de cá, né, do quadrante alfa / beta, estavam perdendo. E posteriormente a isso, na terceira temporada de Picard, a gente fica sabendo, né, que a Seção 31 ela capturou 10 Changelings, onde eles foram estudados e até mesmo torturados, a fim, né, da Seção 31 tentar fazer um espião perfeito a partir destes Changelings, no caso. E bom, esse daqui, né, é um dos grandes, como eu posso dizer, atitudes sem muita moral e ética, né, que provam que a Seção 31, ela faz o que tiver que fazer. A Seção 31 é basicamente a agência que faz o que todo mundo, né, não gostaria de fazer. Ela meio que suja as mãos para manter a utopia da Federação de pé, né? Então esse é um dos aspectos, para mim, de longe, mais interessantes apresentados em Deep Space Nine, como eu já falei. E infelizmente, né, é mais um aspecto aí que foi completamente destruído nessa nova leva de Star Trek, começando pelos filmes do Jar Jar Abrams, né, que é a linha Kelvin. A Seção 31, né, são os vilões do filme Into Darkness, visto que aquela organização do Almirante Marcos é, de fato, a Seção 31. A única coisa que presta daquele filme, obviamente, é a USS Vengeance. E se você não viu meu vídeo sobre a Vengeance, eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado, assiste lá depois. E a Vengeance, né, no caso, era uma arma de guerra criada pela Seção 31 naquele universo paralelo, como eu falei no vídeo, inclusive. Em Discovery, a coisa só piora, porque na primeira temporada a gente vê que existem certos guardas na Discovery, em certos decks, que possuem um colete preto com um badge, né, que é o símbolozinho da Federação, né, da Frota Estelar, melhor dizendo, preto. E, bom, basicamente todo mundo sabe que a Seção 31 existe, o que vai completamente contra o que foi estabelecido em Deep Space Nine e também em Enterprise, né, onde a Seção 31 é algo totalmente desconhecido e somente pessoas do mais alto escalão da Frota Estelar sabem. Inclusive, preferem não se meter com a Seção 31, né? Porém, em Discovery, como muitas coisas que essa série destruiu, ela detona com a Seção 31, então meio que todo mundo sabe que a Seção 31 existe, né? Porque antes, melhor dizendo, eles eram considerados, entre aspas, uma lenda urbana dentro da Federação. Discovery tem um arco no universo do espelho, né? E eles encontram a Imperatriz Georgiou, que é o reflexo sombrio da Capitã Georgiou, que morre lá no primeiro episódio de Discovery. E eles trazem a atriz de volta e tal, porém essa personagem é totalmente detestável. Ela é péssima em praticamente tudo. Eu inclusive detesto a atuação da atriz nesse papel, acho, enfim, como eu disse, acho péssimo. E ela é recrutada para a Seção 31 e vão dar um filme feito para televisão da Seção 31, que vai ter a Georgiou como protagonista. Eu provavelmente vou assistir, provavelmente vou fazer um vídeo aqui reclamando, tá?
porque realmente a Seção 31 foi totalmente destruída nessas séries aí da era Kurtzman, né? Porque, porra, um dos negócios mais legais da franquia foi jogada no lixo. E eu particularmente tenho ideias muito melhores para a Seção 31 do que qualquer coisa que essa nova leva de Star Trek é capaz de oferecer. Mas, enfim, vou deixar minhas fanfics para mim mesmo. Bom, rapaziada, então acho que é mais ou menos isso, tá? A Seção 31 tá explicada, então deixa o like aí, se inscreva e até a próxima.